Em algum momento da sua vida, alguém te disse que os Estados Unidos eram o país mais desenvolvido do mundo. Talvez foi um professor, talvez foi a televisão, talvez foi você mesmo, olhando para uma série americana e pensando: nossa, que país organizado, que país limpo, que país que funciona. Eu entendo, eu também pensei isso. O problema é que ninguém mostrou o outro lado. Ninguém te mostrou o veterano de guerra pedindo esmola na saída do McDonald's. Ninguém te mostrou a família que mora no carro, estacionado no Walmart, porque o aluguel subiu e o salário não. Ninguém te mostrou a mulher que teve câncer, tinha plano de saúde e ainda assim teve que hipotecar a casa para pagar a cirurgia. E ninguém te contou que existem coisas no Brasil, aquele país que a gente passa a vida toda criticando, que o país mais rico do mundo simplesmente não consegue oferecer para o próprio povo. Fica aqui, porque esse vídeo vai ser desconfortável para muita gente. Quando você pensa em pobreza nos Estados Unidos, você pensa em quê? Um mendigo numa calçada de Nova York? Um bairro degradado em Detroit? Isso existe, mas é só a última camada de um problema muito maior e muito mais invisível. Hoje, aproximadamente 770 mil pessoas dormem nas ruas dos Estados Unidos numa noite típica. Mas esse número não conta nem metade da história. Outros 17 milhões vivem em casas abaixo do padrão mínimo aceitável. Mais 3 a 4 milhões vivem de favor na casa de parentes ou amigos, dormindo no sofá ou no colchão de ar. E cerca de 10 milhões vivem em casas superlotadas, várias famílias dividindo o mesmo espaço. Some tudo isso. Aproximadamente 30 milhões de pessoas em algum nível de insegurança habitacional. Quase 10% da população americana num país com o maior PIB do planeta. E a principal causa não é o desemprego, é o salário baixo frente ao custo de moradia alto. São pessoas que trabalham em hotelaria, limpeza, restaurante, construção. Empregos reais e necessários, mas que não ganham o suficiente para pagar aluguel numa cidade americana. Nos Estados Unidos, não tem favela visível porque as leis de zoneamento são rígidas, mas tem 10% da população em insegurança habitacional. No Brasil, cerca de 8% da população vive em favelas. Alguém ainda acha que não tem comparação? Agora eu preciso te contar uma história, porque ela resume melhor do que qualquer dado o que os Estados Unidos realmente são por dentro. Nos anos 90, uma família americana chamada Sackler, dona da empresa Fertile Pharma, lançou um remédio chamado Oxycontin, um opioide sintético extremamente poderoso, e financiou uma campanha massiva para convencer médicos americanos de que ele era seguro e não causava dependência. Médicos recebiam viagens, presentes e dinheiro para receitar o remédio. Pacientes com dor nas costas saíam da consulta com receita de opioide. O resultado? Mais de 500 mil mortes por overdose nos Estados Unidos entre 1999 e 2020, mais do que todas as guerras americanas combinadas desde a Segunda Guerra Mundial. A Fertile Pharma pagou multa, fechou as portas, e a família Sackler ficou com bilhões no bolso. Mas o vício que o remédio criou não acaba, ele só fica mais barato e mais mortal. Virou fentanil, um opioide sintético 100 vezes mais potente que a morfina, tão barato que destruiu comunidades inteiras. Se você nunca viu imagens de Kensington Avenue, na Filadélfia, conhecida como a capital do fentanil nos Estados Unidos, eu recomendo que procure, não como entretenimento, como realidade. Pessoas em semiconsciência, dobradas para frente, em plena luz do dia, mal conseguindo ficar em pé. Não são atores, é o resultado direto de uma indústria que criou dependentes, lucrou com eles e foi embora. E a hipocrisia? É aqui que ela aparece com tudo. O governo americano, em vez de tratar essa crise como problema de saúde pública, escolheu prender. A guerra às drogas puniu o dependente pobre e negro nas ruas. Nunca puniu o executivo farmacêutico branco e rico que criou a dependência dentro de um laboratório com aprovação da FDA. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, mais de 2 milhões de pessoas presas, a maioria por crimes relacionados a drogas não violentos, enquanto quem realmente lucrou com a crise pagou multa e ficou em casa. E as farmacêuticas? Continuaram. Hoje gastam mais em marketing do que em pesquisa, mais em convencer médicos a receitar do que em descobrir a cura. Porque paciente curado não volta. Paciente em tratamento crônico volta todo mês, compra remédio todo mês, paga consulta todo mês. Isso não é teoria da conspiração, é o modelo de negócio do país mais rico do mundo. E esse mesmo país olha para o Brasil e fala de corrupção. Em 2025, um correspondente americano do Washington Post publicou um relato que deixou muita gente nos Estados Unidos desconfortável. Ele morava no Brasil há 6 anos, estava de férias em Paraty, quando a vara do porta-malas caiu na cabeça dele. Muito sangue, alguém chamou a SAMU. Ele passou 6 horas no SUS. Tomografia, raio-x, sutura. A conta chegou a R$0. Passei 6 horas no SUS e tudo era de graça.
Era tomografia, raio-x, sutura e a conta chegou R$0. Ele ficou em choque, não porque o atendimento foi ruim, mas porque nos Estados Unidos isso simplesmente não existe. Nos Estados Unidos não tem saúde pública universal. O sistema privado é o mais caro do planeta. Cirurgia de apendicite pode custar $80 mil. Tem convênio que usa inteligência artificial para negar 30% dos pedidos automaticamente. Tem gente que tirou a própria vida por não conseguir pagar tratamento médico. E o Brasil, com toda a sua corrupção e desigualdade, mantém um sistema de saúde universal que atende 70% da população gratuitamente. O SUS tem problemas, mas o fato de existir num país com o orçamento que o Brasil tem é uma conquista que países muito mais ricos não conseguem replicar. Nos Estados Unidos, você paga muito imposto e não recebe de volta. No Brasil, você paga muito imposto e pelo menos tem o SUS esperando quando você cair da escada. Tem uma coisa que o Brasil copiou dos Estados Unidos que ninguém gosta de admitir. Não foi a tecnologia, não foi a cultura empreendedora, foi o fanatismo. Os Estados Unidos têm uma relação com religião que nenhum outro país desenvolvido do mundo tem. Em pleno século XXI, mais de 60% dos americanos acreditam que a Bíblia deve guiar as leis do país. Evolução ainda é debatida em escolas públicas, e esse fanatismo foi exportado, com muito dinheiro e muito marketing, para o Brasil. As mega-igrejas americanas encontraram aqui um terreno fértil, o modelo de prosperidade gospel. Você doa, Deus te abençoa, o pastor fica rico. Virou indústria bilionária no Brasil. Junto com o fanatismo religioso, veio o fanatismo político, a polarização americana, onde o outro lado não é oposição, mas inimigo. Foi copiado aqui com uma eficiência assustadora. Mas o mais irônico de tudo é o seguinte: o americano que exportou esse fanatismo, que criou a crise dos opioides, que tem 30 milhões de pessoas sem moradia digna, esse mesmo americano acorda todo dia convicto de que vive no melhor país do mundo. Não como orgulho saudável, como dogma. É o mesmo país que invadiu o Iraque com base em mentiras sobre armas de destruição em massa, matou centenas de milhares de civis e nunca pediu desculpas. Que impõe sanções econômicas a países inteiros e depois se pergunta por que o mundo não gosta deles, que tem fronteira com 2 países e já invadiu um deles. E que ainda assim, quando você aponta qualquer um desses problemas, a resposta é sempre a mesma. Mas nos Estados Unidos você tem liberdade. Liberdade. O país que tem mais gente presa do que qualquer outro no planeta, tá bom. Existe um fenômeno cultural nos Estados Unidos que qualquer estrangeiro que já viveu lá reconhece imediatamente. O americano médio não sabe onde o seu país fica no mapa. Não é exagero, é dado. Horrible. I can't name anything. Like Try nothing. naming Is it South Africa? Nope. We got the country of Asia. Nope. That's a continent. Oh, That's oops. Russia. Oh, damn. I'm silly. That's okay. Man, it's been a while since I've been to school. That's okay. Any country on the map. Africa. That's a continent. Country. Damn it. How about a country in Africa? I know South Africa's over here somewhere. No, it's south. down here. Yeah, it's south. Oops. Can you name any country on this map? Yeah. Africa? That's a continent. Oh God. Can you name any countries in Africa? God. No, who knows stuff like that? Can you name any country on this map? Yes, Africa. That's a continent. Oh, country, Greenland or Iceland or something? That's Alaska. Pesquisas mostram que parcela significativa dos americanos não consegue localizar Brasil, França ou Austrália num mapa mundi. Alguns acham que a América do Sul faz parte dos Estados Unidos. É o resultado de um sistema educacional que ensina a história do mundo pela perspectiva americana, que trata a guerras americanas como as únicas que importaram, que ensina que os Estados Unidos salvaram o mundo da Segunda Guerra Mundial e, convenientemente, omite que a União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas no mesmo conflito. É um país que se enxerga como protagonista absoluto e trata todo o resto como coadjuvante. Quando você não sabe que o mundo existe, você não consegue aprender com ele. Não consegue ver que outros países resolveram problemas que você ainda nem reconheceu que tem. E aí você continua achando que é o maior, enquanto 30 milhões do seu próprio povo não têm onde morar. Então qual é a moral dessa história? Não é que os Estados Unidos são ruins e o Brasil é bom. Seria desonesto demais. É que durante décadas nos ensinaram a olhar para lá com admiração automática e achar que tudo que vem de lá é melhor. Que o modelo americano é o destino final de qualquer país que quer ser desenvolvido. Os Estados Unidos construíram a maior máquina de exportação de imagem da história. Hollywood, as séries, o noticiário, as marcas. Tudo foi pensado para te mostrar a casa bonita, o sorriso branco, o carro na garagem, o cara que chegou do zero e conquistou tudo. Ninguém exporta imagem de Kensington.
Ninguém faz série sobre a família que hipotecou a casa para pagar quimioterapia. Ninguém coloca no pôster do sonho americano o veterano de guerra pedindo esmola no sinal. Isso é viver de aparência. É construir uma narrativa tão poderosa, tão repetida, tão bem financiada, que o mundo inteiro acredita nela. Inclusive, os 30 milhões de americanos que estão do lado de fora dessa narrativa, olhando pela janela sem conseguir entrar. O Brasil copiou as partes erradas dos Estados Unidos. Copiou o fanatismo, copiou a polarização, copiou a desconfiança em ciência. Copiou a lógica de que saúde é mercadoria, e não copiou as partes que valiam a pena. Porque quando você copia só os defeitos de alguém e ignora as qualidades, você não está aprendendo com ninguém. Você está só cometendo os mesmos erros com sotaque diferente. Se você chegou até aqui, deixa o like e me conta nos comentários. Você ainda acha que os Estados Unidos são um modelo que o Brasil deveria seguir? Até a próxima!